Agradecer os nossos coordenadores, né? Doutor Uhum. Eduardo Correia, da Correia Porto, né, na área trabalhista contencioso e previdenciário, né? A nossa coordenadora de gestão de pessoas, a Sheila Saad, da Rica Associados. Obrigado também, Sheila. Doutor Paulo, Doutor Paulo Cardoso, ele está aqui assessorando pela área trabalhista sindical, né? O nosso advogado da área trabalhista sindical. E eu sou Reinaldo Megna, presidente executivo da BIARB do Sindibó, diretor executivo da Aresp. Nós estamos aqui, eu já nem sei mais qual é o número dessa reunião. Graças a Deus, nós fizemos bastante reuniões esse ano, o que é muito bom. E vocês foram assíduos na maior parte das reuniões, somos imensamente Verdade. gratos. Eu acho que desta comissão é a última reunião, certo, Eli? Isso, é a última e estamos na oitava reunião. Na oitava reunião do ano, e essa é a última do ano, e então, sem abrir o ritmo de festas, mas em Mi maior, né, porque realmente foi um ano aí vitorioso em termos de geração de conteúdo. Sem mais delongas, agradecimentos feitos aos nossos coordenadores, um agradecimento aqui especialíssimo para a nossa executiva, a Elielma, do nosso time aqui do escritório, que faz com que essas reuniões aconteçam. Muito obrigado, Eli, né, pelo ano incrível, né? São várias comissões aí, bastante encontros. Sem mais delongas, como eu disse, nossa comissão de gestão de pessoas trabalhista e previdenciário não seria possível acontecer sem vocês, os nossos participantes assíduos, e a vocês, né, deixando o último sempre, o mais importante, por último, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos os participantes aí pelo ano incrível, tá? Então, Ronaldo, Opa! tem um convidado que vai participar da nossa comissão, que é o Dr. Exato, Márcio. Ele acabou exatamente. de acessar. E me perdoe, doutor Márcio, eu não tê-lo mencionado. Imagina. Mas eu ia mencionar na sequência, viu, Reinaldo? Fique tranquilo com relação a isso. Mas, por favor, você como presidente é muito melhor do que eu falando. Doutor Márcio está pela Correia Porto, certo? Exato, exato. Um convidado que nós trouxemos, especialista no tema, e teria aí muito mais autoridade para conversar sobre do que nós. E na apresentação dele vai fazer aqui umas considerações, inclusive sobre formação e expertise, mas é o nosso convidado para tratar do tema na nossa reunião de hoje. Foi bacana, doutor Márcio, o senhor ter ouvido eu falar aqui sobre algumas dores, porque eu tenho certeza que é do seu perímetro de especialidade e Sim. conhecimento, e fique à vontade para navegar nessas áreas aí o quanto o senhor quiser. Imagino que o doutor Eduardo, os doutores Eduardo, e o convide aí para a nossa rodada de reuniões no tema insalubridade. E então, me perdoe não tê-lo anunciado logo no começo, faço aqui a correção Imagina. e agradeço e seja muito bem-vindo aqui à nossa comissão, doutor Eduardo, ou doutor Márcio. Eu é que agradeço a honra e vamos aprender juntos, né? Porque é um aprendizado constante. Muito obrigado. Perfeito. Então, eu passo a palavra para os nossos coordenadores. Perfeito. Né? Não, Reinaldo, eu havia já estabelecido aqui com a doutora Sheila, e nada muito diferente das reuniões anteriores. Ela tem uma apresentação inicial para tratar do tema, muito mais voltado para uma perspectiva preventiva, digamos assim, né? E na sequência o Márcio vai trazer as apresentações ainda em relação ao nosso tema, e na sequência podemos finalizar com o doutor Paulo. Já passo aqui para a doutora Sheila falar. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo. A minha ponderação é sempre muito rápida, porque eu acho que a gente precisa realmente discutir essas questões que são os desafios trabalhistas do nosso dia a dia. Então, vamos lá. A nossa questão hoje é para discutir os desafios de lidar com o e-social e as questões trabalhistas vinculadas a isso.
a minha questão, na verdade, assim, toda vez que a gente entra numa empresa, eu muitas vezes vejo as pessoas muito preocupadas com as questões legais. Eu acho que isso é pertinente, é fundamental. A gente tem riscos significativos e muita coisa é deixada de lado. Muitos problemas são assumidos, às vezes sem necessidade ou por causa de questões muito simples, que poderiam ser resolvidas de forma muito simplificada. Mas a gente, às vezes, lida com a questão trabalhista, esquecendo a questão de gestão de pessoas, com foco em produtividade, com foco no crescimento da empresa. E aí o trabalho do RH fica um trabalho de resolver questões legais, esquecendo do respaldo ao gestor para garantir produtividade e desenvolvimento. Então, quando a gente fala em sistema de gestão de pessoas, e aí a gente vê todo esse quadrinho que está aí na frente de vocês, a gente vê que tudo isso tem uma mescla de DP e de desenvolvimento gerencial mesmo, desenvolvimento corporativo. Está tudo muito misturado e tudo isso são subsistemas de RH. Então, se a gente começar a olhar cada um desses pontos, a gente vai ver questões que se voltam para a gestão efetivamente, questões que se voltam para o respaldo legal. E não tem uma maior do que a outra, as questões são complementares. Então, quando a gente fala em planejamento de gestão de pessoas, e a gente está chegando no final do ano e vamos ter que pensar nessa necessidade de identificar o que eu vou fazer, como eu vou fazer, qual é a alavancagem que eu vou ter que respaldar na minha empresa, a gente tem que pensar nos objetivos estratégicos organizacionais. Então, é hora da gente pensar para onde a empresa vai. Eu acho que isso é fundamental. Então, discutir com a alta liderança. Os RHs, muitas vezes, estão muito próximos. Foi uma época que a gente tinha RHs muito distantes da alta liderança. Hoje, os RHs estão muito próximos porque precisam garantir o desenvolvimento, e descobriu-se, graças a Deus, que esse desenvolvimento ele é feito com máquinas, com tecnologia, mas tudo isso é respaldado por pessoas. Então, para onde vai a nossa empresa? Qual é o papel do RH nisso? A avaliação da nossa estrutura e como é que nós vamos evoluir nesse sentido. Toda vez que eu estou com algumas demandas agora, porque quando chega final de ano, as pessoas começam a pensar em como é que elas vão crescer. E aí começa o apagar de incêndios. Então, é uma loucura. Assim, a gente precisa evoluir, a gente precisa construir uma planta nova, a gente está recebendo um fundo para poder aplicar na nossa empresa. Tudo isso vai passar pelas questões legais. E tudo isso vai ter que ser respaldado com um objetivo de crescimento organizacional que não vai mudar o jeito de pensar da gestão. A gente precisa garantir essa gestão. Então, olha só, nós estamos numa prioridade de melhorar a resolução de problemas vinculados com a violação de direitos do trabalho, principalmente porque, e o doutor Márcio vai falar daqui a pouco isso para a gente, o governo tá estrangulando, assim, ele está chegando cada vez mais perto e a gente não tem muito para onde correr. Teve uma época que a gente podia falar sobre pensar em alternativas muito criativas. Muita gente tinha alternativa criativa para levar gestão de pessoas ao largo da legislação. E hoje em dia a gente não tem mais flexibilidade para isso. Então, a gente tem que pensar que essa violação dos direitos do trabalho, elas são considerações que nós vamos ter que ter, porque o risco está ficando cada vez mais alto. E os processos, eles podem chegar à ação civil pública. A gente está vendo essas questões que envolvem insalubridade, que o Reinaldo falou na reunião passada. Tudo isso é
um dificultar do nosso dia a dia, que tem sido cada vez mais premente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que permitir que o aumento da produtividade aconteça. Então, a legislação, ela não tem um fim nela mesma. Ela existe para poder garantir direitos e deveres das duas partes e para que a estratégia seja feita em cima disso para crescimento da própria organização. E algumas coisas a gente até vem evoluindo. Eu sou de uma época que saúde e segurança do trabalho era uma coisa tão pouco discutida, tão pouco relevante, e agora também, assim, eu estava outro dia numa reunião com a Fiesp, a gente tem 38 normas para ficar atentos, entendeu? E a 38ª aconteceu dia desses aí, então está ficando mais difícil. Então, o nosso objetivo agora é discutir gestão com aspectos legais e com produtividade. E essa é a lógica que a gente vai ter que estabelecer a partir de agora. Acho que é isso. Vou passar a palavra para o doutor Márcio e agora a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão legal. Doutor Márcio, seja bem-vindo. Perfeito, muito obrigado. Assino embaixo e que bacana de ver, doutora Sheila, essa questão relacionada ao olhar que sim, a empresa é tão importante quanto o profissional, não tem gente, a gente tem que continuar produzindo para todo mundo, né, efetivamente seguir, né? Enfim, uma mão lava a outra necessariamente, né? Exato. E bom, então, vou tentar ser o mais sucinto possível, se é que é possível, com relação a esse assunto, porque, como a doutora Sheila bem disse, hoje cada vez mais tá difícil a gente fugir do fisco, porque está tudo amarrado. O E-Social e faz parte de uma quadrilha completa, que tem a EFD-REINF, o SPED fiscal, o SPED contábil, a DCTF Web, enfim, a quadrilha completa, né, trabalhando junto, né? É o PCC do bem, maldade, né? Enfim, a fiscalização é incrível, né? Por isso eu até estou colocando aqui um pouquinho, a gente vai falar do E-Social, mas não vai deixar de falar um pouquinho da FDRINF, da DCTF Web, do FGTS Digital. Mas deixa eu me apresentar um pouquinho, então, meu nome é Márcio Anunciato, eu sou administrador, vou falar, o doutor não tem nem direito a isso, né? Sou sócio da E-Labor, que hoje a gente se intitula uma plataforma de compliance digital dentro dessa área trabalhista e previdenciária. Somos parceiros do Correia Porto, a quem eu agradeço aqui de novo, assim como a vocês todos pelo convite, né, de longa data. Então, a gente procura fazer um apoio às empresas de uma maneira um pouquinho diferenciada. A gente vem do ramo de auditoria, onde a auditoria só pode tacar pedra, porque, afinal de contas, ela perde, né, a independência. Então, eu falei, pô, vamos tomar pedrada junto com o cliente. Essa que foi a ideia. Então, nesse sentido, a gente procura apoiar o cliente na transformação digital, né, do analógico aqui para os dias de hoje, no digital, com uma série de possibilidades aqui. Com um autodiagnóstico de conformidade que gera gestão de projetos, mas que é precedido por treinamentos, uma base de perguntas frequentes sobre todos os temas relacionados aí ao compliance digital, testes de proficiência para o pessoal ir desenvolvendo, mentorias, ferramentas digitais, e mantemos uma comunidade digital de estudos que a gente chama sobre a transição trabalhista, também gratuita aí lá no YouTube, enfim, vários eventos que a gente costuma promover. Falei que não sou doutor porque eu sou administrador, pós-graduado em administração de recursos humanos, consultor há mais de 30 anos aí em empresas nacionais e multinacionais de auditoria, como a Grant Thornton, a Ernst Young. Também ministro aulas no MBA aí na Unip, no MBA de Gestão de Compliance Trabalhista e Departamento Pessoal, né? Também essa parte de saúde e segurança, eu assino embaixo também, né? Nunca foi tão focada, tão digitalizada, a ponto da gente ter sido convidado para o curso de pós-graduação do Gestão Integrada de Saúde Ocupacional e Populacional lá na CEALAG. Então, é focado em médicos, né? Como, infelizmente, a gente lida com muitos dados pessoais e dados sensíveis, não tem como a gente não fugir da LGPD, por isso eu fui buscar também capacitação lá na ABNT, hoje a gente é auditor líder nessa parte de LGPD, né? E também o ESG como boa prática de gestão e também uma exigência mundial a esse respeito e também legal, principalmente para as empresas de capital aberto daqui a pouquinho.
onde o RH é peça fundamental, a gente também tem que se basear nisso. Então, estudar a gente não para nunca, por isso que aqui, na verdade, a gente está aprendendo junto sempre, porque é um volume de coisas muito grande. Mas vamos ao assunto propriamente dito. Só um último fechamento, assim, é importante olhar a empresa como um todo, por isso a gente procura sempre combinar essas soluções de consultoria, tecnologia, mas principalmente educação, porque a questão é toda multidisciplinar. Não adianta falar que o RH vai abrir o peito do Superman, vai sair resolvendo tudo, porque não vai, sozinho ninguém faz nada. Então, por isso que é importante esses nossos encontros aqui, embora seja o meu primeiro, fico muito feliz de ver que realmente vocês fazem isso com frequência. Então, vamos lá. A gente vai falar de processo trabalhista, mas a gente não pode deixar de falar o seguinte. O E-Social nasceu lá em 2009. Ué, mas a primeira divulgação dele foi em 2014. Mas está sendo discutido desde 2009. Então, a gente já participa desse tipo de discussão lá atrás, quando ele chamava EFD Social. Depois mudou para E-Social e assim vai. Mas ele faz parte de um conjunto que tornou o Brasil o segundo maior governo digital do planeta. A gente só pede para a Coreia do Sul e não dá, esse dado é de 2022, é velho. Só que a coisa não para. Novas implementações vêm acontecendo desde 23 e continuam para 25. Então, começou o FGTS Digital, que fez, né, entre outras coisas, uma revolução sob o ponto de vista de... Saiu do dia 7 para o dia 20. Olha, eu nunca imaginei que isso pudesse ser possível, né? Vinculou o INSS com o fundo de garantia, mesmo prazo de vencimento, fora a integração com o E-Social. A REINF, que antes olhava só para a retenção previdenciária, ampliou o escopo para todas as retenções de impostos federais. O E-Social implementou processos trabalhistas também, ampliando o escopo. E saúde e segurança, por exemplo, não entrou 30% do que pode entrar, como a doutora Sheila falou, tem 38 NRs para colocar ali dentro, ele mal e porcamente colocou uma ou duas, né? Está olhando mais para o lado previdenciário. O E-Social em constante evolução, estamos na versão 1.2, está indo para 1.3, incorporando a DIRF, que era para ter sido 24, mudou para 25, com mais clareza de implementação. E tudo isso parece que não está interligado, a gente vai procurar apresentar isso para vocês. O mundo jurídico já está no E-Social desde o início. Porque se eu discuto, por exemplo, uma tributação de uma verba, eu tenho que informar no E-Social e tenho que informar o correspondente processo num determinado evento para suspender o recolhimento e ele vai monitorar o tempo inteiro. Caiu a liminar, ele já te devolve a planilha atualizada, calculada, para você pagar a diferença. Seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Processos relacionados que podem ter origem num histórico trabalhista, como de pensão temporária e vitalícia para dependentes, por exemplo, não é mais decorrente de uma relação de trabalho, mas tem que ser informado. Como ele não é relação de trabalho, vai na REINF, já vou falar um pouquinho mais para vocês. Vamos focar principalmente no 2.500, 2.501, que é a informação do processo trabalhista no E-Social. A própria Justiça do Trabalho está cada vez mais sendo incorporada, ela tem aqui já 2 eventos que a obrigatoriedade de transmissão é dela. E isso tende a ampliar cada vez mais junto com a própria informação da empresa. Então, como a doutora Sheila comentou no começo, está tudo cruzando, está tudo fechando. Cada vez mais a gente não pode ser tão flexível. Eu gostei da palavra flexível ou ousado, né, como a senhora colocou. Tem que ter cada vez mais o olhar de compliance, de conformidade. A Justiça do Trabalho, desde janeiro de 21, exige o tal do PJ-E-Cálculo, né? O PJ-E-Cálculo cidadão. Então, os cálculos trabalhistas de uma maneira padronizada. E está trabalhando em conjunto com a questão do E-Social, tanto é que ainda não é integral, mas ela já traz uma boa parte dos dados que precisam ser prestados ao E-Social no próprio software. Isso resolve? Isso é 100%? Não. Mas já traz uma padronização. Então, ó, veja, começou em 21, já exigia a padronização de cálculo. Em 23 é que entrou no E-Social. Eu arrisco dizer que se bobear, isso aqui ainda vai migrar para o E-Social o próprio cálculo, mas vamos ver com o tempo. Muito bem. No E-Social, criaram-se 2 eventos que a gente vai detalhar um pouquinho, que é o 2.500, onde a gente informa o detalhamento do processo, e o 2.501 a gente informa os detalhes de pagamento, imposto de renda, etc. e tal. Muito bem, vamos falar um pouquinho do 2.500, mas antes disso, é importante dizer o seguinte, qual foi a grande sacada Profisco nessa história do processo trabalhista no E-Social? Foi inverter a dinâmica. Antes do E-Social, embora tudo já existisse, já fosse obrigado a recolher o INSS, o Fundo de Garantia, GFIP, GPS, mês a mês, etc., muitas empresas acabavam por não fazer, por N motivos. E o INSS só ia
atrás desse assunto quando notificado pela Justiça do Trabalho, ele começava uma ação regressiva, esse tipo de coisa. Agora, a lógica é a inversa. Você tem que recolher antes para depois, eventualmente, ser oficiado para alguma diferença. Então, deixou o INSS não espera mais ser oficiado. Ele está esperando a gente entregar. Por quê? A lógica é o seguinte, eu informo a Previdência me devolve uma guia de recolhimento, que é a guia DCTFF, o tal do DAF. Então, essa inversão de lógica tem permitido muita agilidade no recolhimento. Até semana passada tive um cliente que já entrou na situação fiscal a seguinte informação: você teve o processo trabalhista número tal, número tal, número tal, e não identificamos a DCTF Web aqui. Travou sua certidão negativa. Preciso falar mais alguma coisa? Em benefício do tempo? Não, né? Então vamos seguindo, o negócio já está cada vez mais complicado. O 2.500 é onde a gente informa todas as questões relacionadas ao processo trabalhista. Seja ele na justiça, seja ele na comissão de conciliação prévia, o núcleo intersindical. Então, nesse evento, a gente informa toda a parte cadastral e contratual, relacionadas ao vínculo, bases de cálculo de recolhimento de fundo de garantia, previdência e os valores de natureza remuneratória ou indenizatória. Todo mundo que tiver um processo é obrigado e, quando tiver que reconhecer ou alterar alguma informação, pagar alguma verba remuneratória ou indenizatória e recolher. Então, todo mundo tem que informar. Tem um processo, tem que ser informado. O Manual do E-Social traz uma pancada de detalhes, ele está sendo cada vez melhorado na medida em que as coisas vão acontecendo. E eu quis destacar aqui para vocês algumas informações que chamam a atenção lá no manual, dentre várias outras, tá? Então, esse evento tem que ser enviado mesmo quando não houver contribuição previdenciária, fundo de garantia ou imposto de renda a recolher. O governo quer ter a informação de tudo que transita no nosso bolso, estejamos empregados ou não. Então, o processo trabalhista traz isso. Esse evento deve ser enviado pelo responsável pelo pagamento da condenação, ainda que não seja o empregador no caso de responsabilidade indireta. Então, veja, a terceirização, que cada vez mais é ampliada, e como uma boa prática de gestão, por que não? Embora com as suas nuances aí discutíveis, sobre vários aspectos, a gente tem que enviar. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, de vigilância, e presto serviço para vários clientes, e entrei em recuperação judicial e fui à falência, se algum processo trabalhista de um empregado meu entrou contra algum cliente, esse cliente é que vai ter que pagar, porque eu já não tenho mais essa capacidade, porque eu fali. Essa empresa, meu cliente, é que vai ter que informar esse processo, na responsabilidade subsidiária ou solidária. Caso a responsabilidade seja compartilhada, se eu ainda tiver fôlego para pagar um pouco, e o meu cliente vai pagar o outro, nós dois vamos informar esse processo. Eu tenho aqui, ambos estão efetuando pagamentos, de acordo com a sua proporção. Caso o vínculo já tenha sido declarado no E-Social, eventual informação de alteração contratual ocorrida durante o período do vínculo deve ser prestada por meio do envio do 2206, que é alteração contratual, quando houver determinação judicial nesse sentido. Então, muito embora a essência do processo trabalhista sejam dois eventos até desvinculados do dia a dia para facilitar o operacional, a depender da situação, da decisão, você pode sim ter que alterar a data de admissão, data de desligamento, as duas coisas, mudar o tipo de vínculo, se era autônomo, virou empregado, você tem que mudar a categoria, enfim, eu costumo brincar, embora padronizado, porque qualquer informatização de processos precisa criar um padrão, e foi o que foi criado, cada processo é uma história e ele tem que ser analisado individualmente para ser encaixado em cada uma das nuances, que são muitas aqui. Outro item importante, os valores das verbas remuneratórias e indenizatórias, bem como das bases de cálculo da Previdência e Fundo de Garantia, devem ser informados pelos seus valores originais. Poxa, mas quando a gente manda o PJK, o que ele já não atualiza? Atualiza, só que a verba trabalhista tem um critério. A Previdência, outro. O Fundo de Garantia, outro. O Imposto de Renda, outro. Então, aqui você informa, sob o ponto de vista tributário e de contribuições, os valores originais, para que seja justamente permitido fazer esses cálculos conforme a legislação correspondente. E mais, nos casos em que a decisão judicial não identifica as competências em que deve ser recolhida a contribuição previdenciária, as informações constantes no processo não são suficientes a identificá-las, você tem que distribuir igualmente pelas competências. Exemplo, funcionário entrou com processo falando, eu tenho direito a receber diferença de horas extras dos últimos 5 anos, e ganhou. Ok. Só que ele ganhou quanto? 50 mil. Mas não disse qual é o período, só falou que é dos últimos 5 anos e não abriu
se essa hora extra é de janeiro, fevereiro, março de 2019 ou não. Legal, você vai pegar os 50 mil, dividir por 60, que são os meses no meio do caminho, e jogar mês a mês esse valor igual. Só que esse valor igual, na verdade, ele é atualizado por juros e multa conforme a competência correspondente. Por isso você tem que distribuir. Então, isso fica mais caro ou mais barato, dependendo da situação. Geralmente mais caro, tem que ser realmente competência por competência. Ah, é novidade isso? Não, sempre foi assim, tá? É que ninguém fazia. Agora ele exige. Enquanto o FGTS não for implantado, embora implantado em modelo geral, para processo trabalhista ainda não está implantado. Então, continua valendo a sistemática anterior da GFIP se houver recolhimento de fundo de garantia. Mas isso já está desenhado para ao longo de 2025, já está no processo do FGTS digital também. E mesmo não havendo valores, isso é importante frisar, de base de cálculo relativa a fundo de garantia, previdência ou imposto de renda, se houver informação referente ao imposto de renda atualmente declarado na DIRF, como ela vai acabar, este evento deve ser enviado no 2501. Lembra que eu posso até receber um valor que não tem imposto de renda, mas ele é isento e não tributável, eu tenho que lançar lá na minha declaração de ajuste anual. Hoje ele vem no meu informe de rendimentos e a empresa manda também na DIRF. É a mesma coisa, como vai sair a DIRF. Entra as informações complementares de imposto de renda. Então, ou seja, mesmo que não haja nada para pagar, entrou no bolso do profissional, o profissional tem que reportar porque foi uma renda, um recebimento dele. Como qualquer informatização, tem que padronizar. Então, foram padronizados tipos de contrato conforme o tipo de processo. Então, se é um trabalhador com vínculo formalizado, sem alteração nas datas de admissão e desligamento, código 1, ou seja, esse caso que eu exemplifiquei, entrei com o processo dizendo que eu tinha diferenças de horas extras a receber no meu período contratual. Então, não tem mudança de nenhuma informação, além do pagamento dessa diferença. Vai entrar com o código 1. Só que eu posso ser um trabalhador com um vínculo formalizado com alteração na minha data de admissão. Exemplo, eu entrei 3 meses antes, trabalhei sem registro e consegui provar, e aí depois é que eu fui registrado. O registro começou lá atrás. É aqui que entra o item 2. Eu posso ser um trabalhador com um vínculo formalizado com a inclusão e alteração da data de desligamento. Então, putz, eu fiz um acordinho lá, ele me demitiu numa determinada data, eu continuei trabalhando 3 meses sem registro, depois é que eu fui embora. Opa, eu provei isso. Entra no item 3. Pode ser que tenha acontecido as duas coisas, tanto na admissão quanto no desligamento. Código 4, alteração da data de admissão e desligamento. E aí a gente tem que ter uma atenção. Eu passei rápido aqui, mas se alterou a admissão, eu tenho que alterar o evento de admissão. Se alterou o desligamento, eu tenho que alterar o evento de desligamento. Se alterei os dois, eu tenho que alterar os dois. Então, esses são tópicos em que não basta mandar o 2.500 e o 2.501. Eu tenho que alterar o 2.200, 2.299, vou além, até o S.1210, que é o pagamento do mês a mês, dependendo da situação, tá? Estou falando aqui rapidamente, não se preocupem com os S's da vida, é só para fazer a correlação com o E-Social. Se eu sou um empregado com reconhecimento de vínculo, ou seja, eu trabalhava numa obra sem registro durante 2 anos e provei isso, esses 2 anos vão ser lançados no 2.500 e todos os pagamentos e todos os direitos adquiridos implementados aí. Agora, se nesse período de tempo eu tive exposto a agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial ou tive acidente de trabalho, eu vou ter que informar esses eventos nesse período todo, mudando o evento, além do evento de admissão 2200, o evento de agentes nocivos, que é o 2240, olha aí a saúde e segurança no meio, e o CAT, que é o evento 2210. Então, a gente tem que reconstituir o contrato como ele deveria ter sido e foi decidido pelo juiz. Essa é a premissa básica aqui. Se eu sou um trabalhador sem vínculo, um autônomo, sem reconhecimento de vínculo, eu só provei que é o seguinte, eu sou autônomo sim, mas não me pagaram tudo que eu devia e continuei sendo autônomo. Legal. Código 6, é processo trabalhista do mesmo jeito, muito embora não haja o reconhecimento de vínculo. Pode ser que eu seja um trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao E-Social. Tenho casos aqui, inclusive essa semana aqui no escritório, tivemos um caso em que um funcionário entrou há 10 anos atrás com um processo de uma empresa A, essa empresa A faliu, conseguiu chegar no grupo econômico, numa empresa que existe. E é esse grupo econômico que foi exigido o pagamento. O cara foi admitido e demitido antes do E-Social começar lá em 2017. O E-Social começou em 2018. Aí aqui no item 7 tem uma série de situações que tem que reconstituir aqui.
A responsabilidade indireta vai para quem for condenado para tal, aquilo que eu falei no início, né? Ou seja, se eu sou corresponsável, contratei uma empresa de vigilância, ela sumiu e eu vou ter que pagar, é aqui que entra a responsabilidade indireta. E também trabalhador cujos contratos foram unificados, unicidade contratual. Geralmente, quando uma empresa compra outra e assume os direitos, ou transferência entre empresas de grupo econômico, esse tipo de situação. Então, foram criados 9 itens padrões, onde a gente tem que ler o processo como um todo, ver os detalhes e encaixar nessa padronização para depois fazer a informação efetiva. Informei o processo como um todo, aí eu vou informar o processo de pagamento desta reclamatória trabalhista. Aí é que eu entro no 2501 e também o aspecto relacionado ao imposto de renda. Então, ele é utilizado para informar o imposto de renda e as contribuições sociais e previdenciárias. 2.500 eu mandei base, aqui eu mando o valor. Detalhe, inclusive as destinadas a terceiros. Era comum, o Ministério do Trabalho, inclusive, Justiça Trabalhista, perdão, antes até do E-Social, dizia o seguinte: eu não sou competente para cobrar terceiros. Isso é uma contribuição que a Previdência tem que cobrar e repassar. É verdade? É verdade. Só que ela nunca deixou de ser devida. E isso havia uma confusão grande, principalmente no começo. Então, eu não vou pagar terceiros? Não, você continua pagando terceiros. Como a lógica foi invertida, você já tem que, logo de cara, incluir isso no processo. Terceiros quem são? Senai, Sebrae, SESI, dependendo da sua atividade. Okay? Então, nunca foi isento. A Justiça do Trabalho é que não tinha competência para cobrar, mas a Previdência tem a competência de arrecadar e repassar. Okay? Vale a mesma coisa em termos de comissão de conciliação prévia, ou núcleo intersindical, enfim. Para cada 2.501, necessariamente tem que existir um 2.500, ok? Quem está obrigado? Também todo declarante que tiver um processo trabalhista e for obrigado a recolher essas contribuições, INSS, Imposto de Renda, Fundo de Garantia, mas mesmo que não for recolher, aquele que tenha que informar dados relacionados ao Imposto de Renda, ok? Então, tem que enviar tanto 2.501 quanto 2.500, independente se tiver ou não imposto ou contribuição a recolher, ok? Prazo de envio até o dia 15 do mês seguinte, importante, eu acabei passando batido, ao pagamento, a menos que a decisão determine que você faça antes. Se a decisão determina antes, você tem que cumprir a decisão efetivamente. Da mesma forma que 2.500, chamei aqui alguns destaques do 2.501. Então, sempre reforce, porque isso ainda dá confusão bastante pelo que a gente vê no dia a dia. Esse evento tem que ser enviado ainda que não haja contribuição previdenciária ou imposto de renda. Não tem escapatória. Deve ser enviado um evento 2.501 para cada processo trabalhista, independente do número de trabalhadores incluídos nesse processo como parte. Pode acontecer de ter uma ação coletiva, por exemplo, movida pelo sindicato, sem problemas. Tem 100 funcionários ali no meio, você vai mandar um dos S2500, um S2501, abrindo todos os funcionários no meio. Quer dizer, na prática, se individualiza de qualquer forma. Detalhe importante: nos casos em que houver o depósito judicial que garanta a integralidade do recolhimento da contribuição previdenciária e do imposto de renda, é a única situação em que este evento não deve ser enviado, porque o recolhimento é feito de ordem, o repasse via ordem judicial. Então, o que é importante dizer? Ganhei 50 mil de diferença de horas extras. Sobre esses 50 mil, eu tenho mais 20 mil de INSS e imposto de renda, são 70 mil. Se eu tenho um depósito judicial de 70 mil, eu mando 2.500 e não mando 2.501. Por quê? Quem está com o depósito judicial? O banco. Ele que vai disponibilizar para o reclamante. O banco vai mandar na EFD-REINF o equivalente ao 2.501. Por que na EFD-REINF? O reclamante não é funcionário do banco. O banco é só a instituição que está com o dinheiro. Ele vai mandar a informação para o imposto de renda do mesmo jeito. Aquele CPF, independente da empresa reclamada, não mandar o 2.501, está sendo enviado de um outro jeito. Complicado pra caramba, mas só para vocês verem que não tem ponto sem nó. Ok? E mais? Caso o depósito judicial, nesse exemplo, não abranja a integralidade do recolhimento dos tributos, aí sim você vai mandar a diferença pelo 2.501. Olha que loucura, né? Se a decisão ou acordo autorizar o pagamento devido em parcelas, para cada parcela será transmitido um 2.501. Veja aqui a conotação dele de pagamento, de regime de caixa, visando imposto de renda.
Então, se eu ganhei os 50 mil de horas extras e vou receber esses 50 mil em 2 parcelas de 25, eu vou mandar um S2.500 do total. No mês em que eu tiver que pagar a primeira parcela, eu mando os 25 mil no 2.501. Na segunda parcela, eu vendo os outros 25 mil no 2.501. São 2 S2.501 para um S2.500 para fazer esse parcelamento, ok? Os valores devidos para a Previdência relativos ao imposto de renda devem ser calculados, Previdência e imposto de renda devem ser calculados pelo declarante. Diferente do E-Social no dia a dia, que ele recalcula tudo, aqui não, você tem que calcular a parte. Daí a importância do PJ-Calc lá no comecinho, ou do calculista efetivamente demonstrar tudo isso, porque você tem regras específicas de imposto de renda, de previdência, e ainda no processo você tem ainda um negócio que eu vou falar daqui a pouco, que é o rendimento recebido acumuladamente, o tal do RRA que muda o cálculo. E mais? Os cálculos dos tributos neste evento devem ser feitos considerando todos os parâmetros conhecidos no mês em que as verbas deveriam ter sido pagas. Vou simplificar o que está dito aqui. Se eu sou uma empresa que esteve um tempo na desoneração da folha de pagamento, por exemplo, então, durante, por exemplo, nos 2 anos dos últimos 5, eu não tive que pagar a contribuição previdenciária patronal da folha, eu pagava pelo faturamento. Depois eu deixei de ser desonerado. Se esse processo dos 50 mil de horas extras estiver nesse período, aqueles 2 anos, você tem que informar para a Previdência como se você estivesse exonerado. Você não vai pagar a contribuição previdenciária patronal. Nos outros anos em que você não está mais desonerado, aí você paga. E isso muda, né? Muda bem. A gente está falando de menos 20% no período lá que você recolheu o superfaturamento. Se você errar aqui, você pagou tributo a maior, né? O contrário também pode ser verdade. As bases de cálculo da contribuição previdenciária e imposto de renda, repito e reforço, têm que ser lançados pelos valores originais. Você vai calcular as atualizações conforme a regra da Previdência, conforme a regra do imposto de renda. Previdência, regime de competência, IR, regime de caixa. Isso muda tudo, embora seja Selic o mesmo índice de atualização e as multas modificam. E mais? Aí o tal do RRA, né? Então, os valores devidos para a Previdência respeitam o regime de competência. Por isso que a gente tem que lançar diferença de hora extra do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, competência. Só que eu estou recebendo aquela diferença de horas extras de uma pancada só. 50 mil. Caixa. Vou tributar, então, na tabela progressiva 5 anos de diferença de horas extras agora? Via de regra, sim, mas se fosse na regra normal, todo mundo teria imposto de renda. Estava ferrado, porque a tabela tem um limite menor. O que foi desenvolvido, então, na legislação da imposto de renda? Isso não é novidade, também já existe há muito tempo. O tal do rendimento recebido acumuladamente. Então, o que ele faz? Ele pega, sim, a tabela de imposto de renda, mas ele multiplica os limites dela pelo número de meses envolvidos na reclamatória. Então, se eu estou recebendo aqui 5 anos de horas extras, são 60 meses, eu vou pegar o limite mínimo da tabela vezes 60. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tive um processo me garantindo 13 meses, se a tabela é essa, está desatualizada, mas só para efeitos de comparação, o meu limite de isenção não é 2.112, é 2.112 vezes 13, ou seja, 27 mil. Se eu recebi 50 mil desse exemplo, eu entraria aqui, nesta regra, na faixa 4, 48 mil a 60 mil, que originalmente seria 3 mil a 4 mil. Então, aqui é um benefício para o trabalhador nesse caso, porque você, embora sim seja tributado no regime de caixa, você pode ampliar o período aí relacionado ao período que você está recebendo. Isso já sempre existiu, mas dificilmente era aplicada. Mais um motivo para usar cada vez mais o PJ-Calc, porque ele já traz esse cálculo, inclusive, dessa forma, ok? E aí, como é que eu informo? Melhor dos mundos, você tem um sistema para mandar os dados para o E-Social. Na ausência dele, e muita empresa opta por usar, e nenhum problema nisso, o módulo do E-Social lá no web, onde você vai digitar, nenhum problema se tiver um volume pequeno. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tem 300 acordos por mês. Loucura ele ir lá e entrar um por um. Imagina 300 acordos por mês, tem que lançar 5 anos de hora extra, por exemplo. Doideira. Você tem que ter um XML, que é o ideal. Sempre recomendo isso independente do teu volume. Então, aí é conversar com o sistema. Mas você pode utilizar, sim, o E-Social Web, que vai depois fazer essa integração. Você mandou 2.500. Ele sensibiliza o
o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que vai gerar sua aposentadoria, por isso você também tem que lançar as horas extras naquele exemplo mês a mês, porque você vai recalcular o INSS do empregado, que vai computar para o tempo de aposentadoria. E vai sensibilizar também o FGTS digital. Já o 2501, que é onde a gente manda o tributo efetivamente, ele sensibiliza a DCTF Web, que na verdade ele já gera o DARF, ele já transmite o DARF diretamente. E aqui ele já faz automático, que é diferente dos outros, como eu comentei, e o FGTS digital ainda vai entrar, a gente acredita que já em 2025 isso já esteja implementado. Um detalhe importante, de novo, e reforçando, já falei, vou falar novamente, da extinção da DIRF, e por isso a necessidade de uma atenção especial no 2501. Então, com a extinção da DIRF, ela deixa de ser uma obrigação anual, passa a ser uma obrigação mensal. Você manda no e-social e na REINF as informações de imposto de renda de qualquer fato gerador, e no caso do processo trabalhista não é diferente. Então, a partir da versão 1.2, que começou no início deste ano, afinal de contas, a DIRF era para ter acabado em 2024, foi postergado, mas continua sendo exigido no mês a mês. Então, desde janeiro de 24, o 2501, ele tem um campo, né, um grupo de informações chamado Informações Complementares de Imposto de Renda, que afetam, como um todo, a questão da DIRF. Ele substitui a DIRF e, por consequência, a declaração de ajuste anual de cada contribuinte que tiver a sua reclamatória trabalhista. Então, neste grupo, em linhas gerais e quando aplicável, são solicitadas diversas informações. Primeiras delas, relacionadas a rendimentos tributáveis e deduções ou isenções, de acordo com a legislação aplicada. Aí você vai dizer o que é indenizatório, o que é remuneratório, o que é dedutível, o que não é dedutível, dependente, enfim. Então, informações complementares referentes aos rendimentos recebidos acumuladamente, aquilo que eu mostrei para não ter uma tributação indevida de imposto de renda. Detalhamento das despesas do processo judicial, então, custas e despesas com advogados, por exemplo, né, aquela sucumbência, por exemplo, aqui que acaba entrando. Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes. Se você se os dependentes já estão previamente cadastrados lá no e-social, isso já acontece automático. Se não eram conhecidos, você pode implementar na própria declaração do 2501. Informações dos beneficiários de pensão alimentícia, se houver, porque também é dedutível do imposto de renda. Informações de processos relacionados à não retenção de tributos e depósitos judiciais. Então, se a empresa tem uma ação vigorando para não recolher um terço, INSS de um terço de férias, já meio que caiu, mas vamos colocar como exemplo. E tem um terço de férias nessa reclamatória trabalhista, ela pode suspender o recolhimento justamente informando esse grupo. Informações de valores relacionados à não retenção de tributos e a depósitos judiciais. Também informa aqui todos os depósitos judiciais e a não retenção de tributo, lembrando que o próprio funcionário também pode ter um processo vigorando para ele. E aí que você coloca aqui. Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa, se for o caso. Informações das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia, quando for o caso. Informações relacionadas a retenções na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, deduções de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda. Dependentes que não foram cadastrados, você cadastra aqui e assim sucessivamente. Então, veja, tudo que é na DIRF no informe de rendimentos agora vai aqui. Alguns itens são aplicáveis, outros não, mas a gente tem que estar sempre atento. E vamos imaginar a seguinte situação. Tive um funcionário, esse funcionário, infelizmente, veio a falecer por conta de um acidente de trabalho, deixou viúva e filhos. Então, ele era meu funcionário, faleceu, e aí eu tenho que pagar os dependentes. Esses dependentes são meus funcionários? Não, quem era meu funcionário era o que faleceu. Se eu não tenho uma relação empregatícia e fui condenado a uma pensão vitalícia ou temporária dentro do âmbito de um processo, por exemplo, embora a origem seja o vínculo trabalhista do falecido, o beneficiário não tinha vínculo trabalhista comigo. Logo, eu não posso mandar no e-social, eu tenho que mandar num evento na EFD Reinf, que é o 4010, beneficiários de rendimento pessoa física. Então, veja, mesmo alguns processos trabalhistas, em algumas situações, precisa entrar na Reinf. Então, por isso que a gente fala, tem sempre que ver o detalhamento, ler o processo inteiro. Então,
páginas e páginas, entender o contexto como um todo para poder informar. E aí entra no aspecto operacional, já que é inevitável, já que Inês é morta, tem que fazer tudo isso mesmo, senão eu sou pego. Primeira pergunta, quem entrega os eventos do processo trabalhista? Aquela dúvida, né? Ah, é o advogado. É o RH. Não é nenhum nem outro, são os dois, digamos assim. Operacionalmente pode ser o RH, mas o RH vai conseguir preencher tudo isso que eu falei de maneira muito resumida sem o apoio do advogado? Penso que não. Como se dá a interação com o RH, já que dependendo da situação, é necessário retificar o e-social da época em que o reclamante era vinculado à empresa. Aqui só quem pode fazer é o RH, mas a necessidade disso está no histórico do processo. Como se dá a interação com o tributário, já que dependendo da situação é necessário efetuar o recolhimento de contribuições previdenciárias, fundo de garantia, imposto de renda, eu nem pus aqui, mas podem ter processos que afetam, majoram ou diminuem o recolhimento. Como se dá o relacionamento com seus fornecedores de serviços, empresas terceirizadas, de modo a evitar a responsabilidade solidária? Porque se você for obrigado a pagar o processo de um terceiro, é você que vai informar. Mas mais importante do que tudo isso, viabilizar a entrega dos processos é importante ou minimizar o volume dos processos? Trabalhar cada vez mais correto. Porque muitas vezes, se não na maioria, você opta por um acordo. Se você está optando por um acordo, pelo menos em parte você está reconhecendo culpa de alguma coisa. Ah, mas é mais econômico, a análise econômica exige isso. Legal, e continue fazendo isso, não tem como ser diferente. Mas lembra que você precisa ter noção de que, em alguma medida, você está assumindo culpa de uma legislação que você não cumpriu por algum motivo. E hoje, também, cada vez mais, a justiça é 4.0. Tem até um próprio site específico de Justiça 4.0. E cada vez mais está entrando, doutora Sheila, me corrija se eu estiver errado, se eu falar alguma bobagem aqui, está cada vez mais entrando em vigor a tal da litigância predatória. E num primeiro momento, que é isso, que esse palavrão, né? Estou aprendendo com a minha esposa, que ela sim é advogada. Ela vira para mim e fala assim, ó, litigância predatória é aquele advogado que faz Ctrl-C, Ctrl-V da petição, pedindo hora extra, um monte de coisa, e faz a mesma petição para todo mundo sem nem ver o negócio. Infelizmente, existem profissionais assim. Só que o contrário da empresa também é a mesma coisa. Se ela está sempre sendo condenada e fazendo acordo de um monte de coisa, ela também pode ser pega por aí e cada vez a mais a justiça, o fisco tem ferramentas digitais para identificar isso. Então, nem sempre fazer acordo é a melhor situação. Se economicamente é, ok. Mas comece a estudar as consequências para você matar na raiz o problema e, por consequência, diminuir suas ações. Na medida do possível, claro. Você sabe a diferença entre os principais pedidos feitos pelos reclamantes em relação à decisão final de cada processo ou acordo? Ou simplesmente você olha o acordo, tanto aqui, cabe no meu bolso, paguei. Se você cabe no seu bolso, pagou, mas você está pagando um monte de aposentadoria especial, você vai ter ação de regresso, você vai ter fiscalização na sua bota, você vai ter um monte de coisa. Então, tem que começar a olhar isso de maneira mais estratégica, de mais gestão, como a doutora Sheila muito bem colocou lá no começo. Olhar para a gestão. Ok? Você utiliza essa informação a seu favor no que tange a corrigir seus processos visando minimizar novas perdas? Qual que é o meu histórico de processo? Em que setor acontece mais? Quais que eu perco mais? Será que eu não tenho que ter uma ação de treinamento, uma ação fiscalizatória naquele setor? Enfim, a infinidade de dados que a gente dá para o governo, ele está usando muito bem a favor dele. Vamos usar o nosso também, enfrentar com a mesma ferramenta? Essa é a ideia. Okay? Então, essa é a conclusão geral. Então, um checklist geral, eu diria para vocês o seguinte, para sair aplicando amanhã. Definição dos procedimentos operacionais entre advogados e RH. Não dá para um viver sem o outro aqui. Tudo bem que, eventualmente, o advogado não vai fazer isso, não tem expertise, e nenhum problema nisso, mas ele ajuda muito a interpretar. Ele pode ajudar muito nos dados e o RH operacionalizar. Então, adoção do PJE em todos os processos na medida do possível, principalmente em acordos que às vezes a gente não usa, né? Mas por quê? Porque ele já traz boa parte mastigada do que tem que ser informado. Discussão das incidências antes de homologar os cálculos, especialmente quanto à inclusão de alíquotas do FAP e terceiros. Primeiro, é indenizatório ou é remuneratório? Você está dizendo ali. Você tem que dizer, por enquanto está indo só base de cálculo, daqui a um tempo vai ser verba por verba. Não tenham dúvida disso, como já é a folha, né? Então,
Fora isso, você tem FAP e tem terceiros que você tem que observar que muitas vezes não era observado originalmente, esse efeito no dia a dia. Deixar claras as verbas e o período a que elas se referem, no caso de acordo, porque você tem que distribuir no período relacionado a elas. Revisar os cálculos apresentados no PJE-Cálculo antes da homologação. E efetua o preenchimento do sistema a ser utilizado para o envio dos processos trabalhistas, consultando os demais dados do processo, bem como as demais áreas envolvidas. Você pode ter benefício fiscal que está lá no tributário, que reflete no processo trabalhista e vice-versa, bem como precisa necessariamente da ajuda do RH, do jurídico para ver esses processos, de saúde e segurança, se tiver aposentadoria especial envolvida no processo, contabilização e folha. O mesmo procedimento, se você, não tenho sistema porque eu tenho um volume pequeno, eu vou usar o modelo do e-social lá, o módulo web, nenhum problema, mas você tem que adotar todos esses cuidados para mandar uma informação no prazo e de qualidade. Agora sim, fica aqui o nosso convite para que vocês conheçam a nossa comunidade digital de estudos lá no YouTube, está aqui youtube.com/CLaborBR, nossa empresa, e agradeço demais a oportunidade, espero não ter exagerado no tempo. É isso aí, muito obrigado. Márcio, muitíssimo obrigado. Se fosse para falar o dia inteiro sobre o assunto, certamente ainda teria muito mais coisa para falar, né? Então, agradeço a concisão e isso demonstra que a gestão eficiente dos processos trabalhistas, do processo trabalhista, do próprio e-social, o quanto demanda de informação, preparo histórico, acervo documental e outros mais, além né, daquela ideia de boas práticas que a Sheila muito bem salientou. Já me antecipo aqui, fica aqui o nosso convite aqui para você participar de próximos eventos que tratarmos sobre essa parte tão sensível que é meio complexo, né? RH / pessoal / jurídico, escritório externo com colaborador interno e por aí vai, né? Então, muitíssimo obrigado. E sem mais delongas aqui, passo para o Dr. Paulo para fazer as considerações que tenha e fico aqui à disposição para seguirmos. Obrigado. Bom, após a brilhante apresentação da doutora Sheila, do doutor Márcio, a respeito desse tema que é complexo, né, pela exposição, né, deu para observar isso, não é um tema simples, né, demanda muito conhecimento, muita experiência, muita prática com esse social, né. O que eu posso dizer é que ainda fica um alerta para as empresas, né, no sentido que elas vão precisar reforçar o seu alinhamento aí com a área jurídica, né? De modo a assegurar que tais informações, né, com a conclusão dos processos trabalhistas, né, com pagamento de condenações e a sua comprovação, né, cheguem em tempo hábil aos seus times, né, internos, RH, inclusive ao RH de prestadores de serviços, né, porque muitos RH são terceirizados, né, a fim de evitar aí as consequências da ausência da transmissão de informação, inclusive nos seus prazos legais, né? Então, eu acho que realmente é uma matéria aí complexa, né? E que foi exposta aí de maneira aí brilhante aí pelo Márcio, aí pelo tempo exíguo que ele teve para tratar disso, né? O Eduardo falou, precisaria de algumas horas a mais, né? E dias, né? Para tratar desse assunto aí, né? Dada a sua complexidade, né? E a sua importância, né? Para as empresas, né? Porque no fim acaba gerando um custo aí, né? A ausência aí de um bom trabalho, né? Com essas informações. Então essas são as minhas considerações e também aproveito para, né, relembrar que essa matéria também não dá para ser tratada na área sindical, né? Não dá para tratar em norma coletiva ou, né, eu digo, convenção ou acordo coletivo, tá? Então, essas são as minhas considerações aí. Excelente. E eu também quero agradecer ao Dr. Márcio pela brilhante exposição, da Sheila inicialmente também. Muito boa introdução, Sheila.
Paulo também fez aqui a pontuação cirúrgica, né, sobretudo no aspecto de não ser tema, né, passível de tratamento na esfera da negociação coletiva, em convenção coletiva. Acho que a apresentação, doutor Márcio, eu só lhe peço a gentileza de retornar. Eu estava fazendo as contas aqui, eu acho que deu 183 vezes, né? Eu queria deixar o convite a você, né, para retornar mais 183 vezes, porque aí eu acho que você consegue, né, passar tudo que tem para passar, né? Porque, meu Deus do céu, né? É bastante coisa. Mas agradeço o convite, sem dúvida. Estamos aí.